Ezequiel capítulo 46. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele. E ele adorará junto ao umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra adorará a entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. E a oferta de alimentos será 1 efa para o carneiro e para o cordeiro. A oferta de alimentos será o que puder dar, e de azeite 1 rim para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha e 6 cordeiros e um carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro. Mas para os cordeiros o que a sua mão puder dar, e 1 rim de azeite para 1 efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. E o príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades a oferta de alimentos será 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro, mas para os cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 rim para 1 efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente, e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois dele sair. E prepararás 1 cordeiro de 1 ano sem mancha, em holocausto ao Senhor. Cada dia, todas as manhãs o prepararás. E juntamente com ele prepararás uma oferta de alimentos, todas as manhãs, a 6ª parte de 1 efa, e de azeite a 3ª parte de 1 rim, para misturar com a flor de farinha por oferta de alimentos para o Senhor, em estatutos perpétuos e contínuos. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de alimentos e o azeite todas as manhãs, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum de seus servos, será desde até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é, seus filhos a herdarão. E o príncipe não tomará nada de herança do povo por opressão, defraudando-os da sua possessão, da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. Depois disto me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes que olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos para o lado do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos para que não as tragam ao átrio exterior para sacrificarem o povo. Então me levou para fora para o átrio exterior e me fez passar pelos 4 cantos do átrio, e eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos tinham uma mesma medida, e havia uma fileira construída ao redor deles, ao redor dos 4, e havia cozinhas feitas por baixo das fileiras ao redor. E me disse: estas são as cozinhas, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Ezequiel capítulo 47. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar.
E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão, para dá-la a vossos pais. Assim esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, do lado do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Ramate e Berota Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Ramate, Hazé Raticom, que está junto ao termo de Aurã. E o termo será desde o mar até Hazar Enom, o termo de Damasco, e na direção do norte para o norte está o termo de Ramate. Este será o lado do norte. E o lado do oriente, entre Haurã e Damasco e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão, desde o termo do norte até o mar do oriente medireis. Este será o lado do oriente. E o lado do sul, para o sul, será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até o mar grande. Este será o lado do sul. E o lado do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Ramate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós e vos serão como naturais entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 48. E estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte ao longo do caminho de Etlon, indo para Ramate até Hazar Enon, termo de Damasco para o norte, ao pé de Ramate terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental, e junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer terá uma porção, e junto ao termo de Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naftali uma porção, e junto ao termo de Naftali, desde o lado oriental até o ocidental, Manassés uma porção, e junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental,
Efraim uma porção, e junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o ocidental, Ruben uma porção, e junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o ocidental, Judá uma porção, e junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento, e de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta da terra, lugar santíssimo junto ao limite dos levitas. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para a habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas: o lado do norte de 4.500 canas, o lado do sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. E os arrebaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, para o sul de 250, para o oriente de 250 e para o ocidente de 250. E quanto ao que restou do comprimento consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente, 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para o sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais de 25.000. Em quadrado oferecereis a oferta santa com a possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe, deste do outro lado da oferta santa e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, até o termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, até o termo do ocidente correspondente às porções, será para o príncipe, e a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde o lado oriental até o lado ocidental, Issacar terá uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul, do lado sul, será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio, até o grande mar. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel. E estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade: desde o lado norte, 4.500 canas por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel: 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra, e a porta de Levi outra. E do lado oriental 4.500 canas e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra, a porta de Dan outra. E do lado sul 4.500 canas por medidas e 3 portas, a porta de Simeão uma, a porta de Sacar outra, e a porta de Zebulon outra. Do lado ocidental 4.500 canas e as suas 3 portas, a porta de Gade uma, a porta de Azer outra, a porta de Naftali outra. 18.000 canas por medidas terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali.